Diga: fiel a Deus no tempo de espera. Chegou a adversidade na vida de Jó, mas Jó fiel a Deus, agora sabia que tinha que esperar. Não sei quando é que vai ser, mas ele vai fazer alguma coisa por mim. Pode adorar a Jesus um pouco nesta manhã, independente da situação que está passando. Levanta aí, clamando, adora a Ele, agradece a Ele. Diga: muito obrigado, Deus. Eu sei que Tu está comigo nesta prova e esta luta, ela vai passar. Diga para quem está no seu lado: essa luta vai passar. Diga para ela: ela vai passar. Ela vai passar. Continue fiel a Ele no tempo de espera. Meu Deus, vai passar essa luta. Vamos ler mais uma vez. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele, Jó está falando de Deus, me mate, ele está dizendo: nele esperarei. Então veja bem, esse texto que você leu comigo, eu quero deixar uma simples mensagem, mas de grande importância para cada um de nós. Sujeito ao tema, repita comigo: fiel a Deus no tempo de espera. Vamos repetir novamente: fiel a Deus no tempo de espera. Então veja, o tempo de espera torna-se uma adversidade. Eu disse que o tempo de espera torna-se em uma adversidade, e toda adversidade provoca a nossa fé. Para que você entenda, o tempo de espera torna-se uma adversidade. Por quê? Porque se eu estou precisando de algo agora e não acontece, eu já sei que vou ter que esperar. Se eu quiser permanecer fiel a Deus no tempo de espera, de outra sorte eu vou desistir, ou vou buscar do meu jeito. E diga comigo: não dá certo desistindo e nem dá certo buscando do nosso jeito. Então tem que permanecer fiel no tempo de espera. Diga amém. Então eu vou ser fiel a Deus. Diga comigo: eu vou ser fiel a Deus no tempo de espera. Só espera em Deus quem tem fé nele. Vou repetir: só espera em Deus quem tem fé nele. E quem tem esta fé e usa, ele tem esperança. Vou repetir para você guardar isso: só espera em Deus quem tem fé. Não aconteceu hoje, amanhã eu estou esperando ele. Fiel. Não aconteceu amanhã, estou esperando depois. Só faz isso quem tem fé. E quem tem esta fé e usa, manifesta-se outra virtude dentro dele, chamada esperança. Quem pode dizer amém? E biblicamente, irmão, o significado de esperança, no dicionário bíblico, se você for ver, significa, sabe o que? Confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. E é a segunda virtude que está registrada em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que diz: agora pois permanece a fé e o que mais? A esperança e o amor. Então, ter esperança significa que eu vou esperar com fé o cumprimento de um desejo. Quem pode dizer amém? E é isso que o crente não pode perder: a esperança. Porque nós vemos muito claro, irmão, que a nossa esperança é Cristo. Está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. A nossa esperança é Cristo. A minha esperança não é outra coisa, nem outra pessoa. A minha esperança é Jesus. É por isso que outro dia aqui eu disse: o mundo anda dizendo que a esperança é a última aqui. Diga: mas nós falamos diferente. Diga comigo: a nossa esperança já morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está viva para sempre. A nossa esperança é Jesus. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Esta noite vai passar. Seja fiel a Ele no tempo de espera. Meu marido está na cadeia, parece que não sai mais, está demorando, mas eu vou ser fiel no tempo de espera. Quem pode adorar o nome do Senhor?
tirou a mão e olha aqui, meu filho está na cadeia de novo, parece que não vai sair. Deus está dizendo: vai, seja fiel no tempo de espera. Quem adora, quem exalta, seja fiel. Quando falamos de fidelidade e de espera, irmão, alguns personagens bíblicos se destacam. Se não? Então alguns personagens se destacam. Por exemplo, um deles é Abraão, que é considerado pela Bíblia Sagrada amigo de Deus e pai da fé. E quando você vai ver, uma das coisas que mostra que ele tinha fé e que permaneceu fiel no tempo de espera é que quando ele foi chamado por Deus para uma missão, ele tinha 75 anos e recebeu aí uma promessa de ter um filho. E que não ia ser um filho, porque ia ser um filho pelo qual dali em diante Deus ia continuar desdobrando o plano de salvar. E o nome deste filho foi dado Isaac. Abraão esperou no mínimo 25 anos, porque a sua esposa era estéril. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão não desanimou. A Bíblia vai dizer que ele creu contra a esperança. Será que é um homem de fé, meu irmão? Sabe o que é crer contra a esperança? É acreditar naquilo que você não vê possibilidade de se cumprir. Escuta isso que Deus está dizendo nesta manhã para você. Coisa que você deseja, que você almeja, mas você olha em volta e não vê possibilidade. Eu estou aqui na parte de Deus para animar e ativar a tua fé. Deus pode fazer. Porque eu afirmo isso, porque para Ele nada é impossível. Só quem acredita, glória a Ele. Para Ele nada é impossível. Espere, tenha fé, não desanime não. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Essas histórias que você vai ver na Bíblia e várias outras nos deixa fascinado, né? Fica imaginando e vê como eu sou fraco. Então, se essa pessoa esperou, continuou seguindo Deus fiel, aí também já nos motiva. Se ela conseguiu, eu também consigo. Eu será fiel também. Quem pode dizer amém? Nenhuma dessas para mim me deixa mais fascinado e admirado e me motiva mais do que a história de Jó. Diga para quem está no céu, a história de Jó é um exemplo de fidelidade no tempo de espera. Nenhuma me fascina tanto, me chama tanto a atenção como a história de Jó. E eu quero brevemente falar algumas coisas para você que você já deve saber, mas outras não. No capítulo 1, versículo 1, vai falar quem era este homem. Jó era um homem que morava numa cidade chamada Uz. Não é Ur dos caldeus. Uz era no deserto da Síria. A Bíblia diz que esse homem era na época o homem mais rico do Oriente. E a Bíblia no capítulo 1, versículo 2 ao 5 vai dizer que este homem era rico, tinha 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, mas era fiel a Deus. A Bíblia vai dizer que este homem era um homem que era íntegro, era um homem que era reto, era um homem que era justo, era um homem que consagrava a sua vida e buscava Deus. Por quê? Porque Jó sabia que tudo aquilo que ele tinha, porque quem é fiel a Deus tem que entender e pagar isso que eu vou dizer. Se você quer ser fiel a Deus, você tem que saber que tudo que aqui na terra você conseguir, um dia vai passar. Foi Jesus que disse: passarão os céus e passará a ar. Só não passa as palavras dele. Então já é um homem que não se apegava a isso, a sua riqueza, a sua fama, ao seu estado, não. Ele se apegava que tinha que ser fiel a Deus, mesmo que tudo estando bem. Aí quando você chega, irmão, e observa a vida que vivia os filhos de Jó, preste atenção nisso. A Bíblia diz que os filhos de Jó, 7 homens e 3 mulheres, eles tinham uma combinação entre eles, e cada dia eles faziam um banquete na casa de um. E convidava também as suas irmãs para participar daquele banquete. E naquele banquete ali tinha bebidas que diz que eles comiam e bebiam. E Jó não estava, quem era Jó não ia para o banquete. Leia a Bíblia, você entende, Jó não ia para aquele momento de farra, mesmo sendo seus filhos, ele não ia não. Pelo contrário, Jó ia
oferecer sacrifício por eles a Deus. E disse que joga no seu coração, possa ser que algum deles blasfemado em seu coração contra Deus, aquelas farras, aquela bebedeira, buscava Deus pelos seus filhos. Eu quero aqui dizer algo para você, que serve também para mim. Independente de como esteja a nossa família, nós devemos consagrar a nossa vida a Deus, por nós e por eles. Nunca diga não, a moda dele, não. A história de Jó, o motivo é esse. Quem entende? Quando vocês veem Jó, mesmo sendo um homem com tantas virtudes, a adversidade chegou na vida de Jó e entrou sem bater na porta. E é isso que nós observamos. Quem tem Deus como seu Senhor e Salvador? Tem? Então guarde essa visão no seu coração. Não é porque você está fiel a Deus que não vai ter problema. Porque alguns irmãos também têm enfrentado essa dificuldade. Quando chega o problema, ele deixa Deus que estava fiel. Quem está entendendo isso? Chegou o problema, está fiel. Não, meu irmão, você está no mundo. E eu disse no início que enquanto nós estivermos na terra, enfrentaremos a diversidade. Isso é isso. Mesmo fiel a Deus, chegou um tempo difícil na vida de Jó. No capítulo 1, se você for ver, versículo 6 ao 12, vai dizer porque essa diversidade. Presta atenção para cá, ó. Você aí atrás, você está aí atrás, e sai para cá, ó. Jó fiel a Deus, mas existe um mundo espiritual. Quem acredita no mundo espiritual aqui? Até porque se você não acredita no mundo espiritual, você não acredita em Deus, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. No mundo espiritual, Deus fez uma reunião com seus anjos. Quem apareceu na reunião? Satanás, que também é Espírito. Quando Satanás aparece na reunião, Deus olha para ele. Se você for ler na sua Bíblia depois, capítulo 1, versículo 6 ao 12, Deus olha e diz: onde tu vem, Satanás? Satanás olha para Deus e diz: eu venho me rodear a terra e passear por ela. O que Satanás está fazendo? Ele rodeando a terra e passeando por ela. Tinha alguém esses dias pregando na quadra ali que ele está preso. A Bíblia diz diferente. Satanás não está preso, não. Está solto, passeando. Se você for ver primeiro até o capítulo 5, versículo 8 e 9, versículo 7, 8 e 9, vai dizer: vigiai, sede sóbrio e vigiai. Aí Pedro diz o quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando quem possa entrar, mas está só procurando roubar, matar e o que mais? Satanás diz: eu vim onde passear na terra, rodear a terra, passear por ela. Aí Deus olha para ele, porque Deus se preocupa e cuida de cada um que é fiel a ele. Deus olha para ele e diz: tu viu meu servo Jó? Depende a mim. Esse daqui se desvia do mal. Tu viu ele, Satanás? Aí Satanás diz o quê? Também. Será que Satanás estava de olho em Jó? Também tu cercaste ele de bens. Tudo que ele faz prospera. E o seu gado só vai aumentando cada vez mais. Satanás estava de olho nele, já tem ou não? Está voltando. Olha para quem está observando e diz: Satanás está de olho em você também, em mim. E nós precisamos da proteção de Deus. Quem pode dar glória, ele fica de olho na minha, na tua filha, ele está de olho. Todo o tempo ele estava lá, mas não conseguia fazer nada, porque Deus estava matando. Mas ele viu que o seu gado estava aumentando, os filhos dele, tudo vai bem, tudo que ele faz prospera. Agora deixa eu tocar nas coisas dele, sem respeito nenhum a Deus, para ver se ele vai nacionar tudo. Qual a vontade do inimigo, então, irmão? Ele destruir o que Deus nos deu, para que nós venhamos blasfemar a Deus. Quem está entendendo esta verdade, diga amém. Olha para cá para nós concluir. Deus então permite. E Deus disse: vá, toque em tudo que tem nele, que
que está do seu lado, Deus permite provações. Agora, quando Deus permite uma provação na minha vida, Ele está confiando que eu vou passar por essa prova, dando glória para Ele. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Pode ir, Satanás. Eu conheço o Jó. Tu vai matar as coisas dele e ele vai continuar me servindo. Quem pode adorar o nome desse Deus? Você pode ir. Jó não me serve por causa de riqueza, não. Seu casamento, sua saúde, salva leve. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, que quando chega no capítulo 14, capítulo 1, versículo 14 ao 17, a primeira área que Satanás atacou, preste atenção, a parte financeira. Veja aí, capítulo 1, versículo 14 ao 17, parte financeira. Os gados, as ovelhas, uns foram roubados e outros caiu fogo do céu, consumiu. Chegou o Wilson Jó, um dos servos de Jó. Nós estávamos no campo cuidando da tua criação. Aí foi contando o que aconteceu. Quando um parava de falar, chegava o outro correndo. Um problema atrás do e Jó. Você não vê nem Jó falando, como se não dava nem tempo de ele falar. Só ouvindo. Chegava o outro, caiu fogo do céu, consumiu todas as ovelhas. Matou os servos, só escapou eu da caseira do Cristo. E Jó, calado. Segunda coisa que ele atacou, família, capítulo 1, versículo 18 e 19. É alvo também do inimigo da nossa família. É por isso que eu peço para você, consagre sua vida, esteja em oração e diga: Deus, guarda a minha família de todo investido do inimigo. A nossa área financeira é alvo de Satanás, mas segundo a família. Chegou outro corretor. Jó, tu não sabe o que aconteceu. Estavam todos os teus filhos reunidos na casa do filho mais velho. Veio um filho, bateu nos quatro cantos desta casa e derrubou a casa sobre eles. Não deu tempo nem Jó perguntar, escapou um. Porque o mensageiro disse: morreu todos. Quantos filhos? 7 homens, 3 mulheres. Nós podemos parar agora para um momento e imaginar a mente de Jó. Minha riqueza acabou. E agora meus filhos. Sabe o que foi que Jó fez? Abre aí a tua Bíblia, lê comigo. A reação de Jó é um grande exemplo para mim e para você quando vier a universidade. Capítulo de número 1, versículo número 20 em diante diz: depois que Jó ouviu toda esta notícia, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e fez o quê? E fez o quê? E tu está esperando o quê? Para adorar a Deus também? Será que a tua vida está pior do que a de Jó? Eu não sei qual é a adversidade que veio na tua vida, mas ouça
como que um respaldo, uma desculpa para eu me afastar do meu Deus. Quem pode dizer amém da glória para Jesus? Até porque Deus não é o problema e também não é a causa. Então, independente do problema, você só não pode se afastar de Deus, porque Deus nem é o problema. Diga comigo, Deus não é o problema e nem é a causa. Porque se eu me afasto de Deus por causa de um problema, dá a entender que o problema é Deus. Quem entendeu? Porque a gente está vendo os crentes desistindo de Deus por qualquer coisa. Aí depois, quando está na presença de Deus, quer falar mal de Judas, que traiu Jesus, que deixou Jesus por causa de 30 moedas de prata. E se nós não tiver cuidado, nós fazemos o mesmo ou pior. Quem está entendendo? Mas eu tenho certeza que aqui neste culto dessa manhã tem crente que não vai deixar Jesus entrar em nada. Aí você levanta a mão, adora Jesus. Nesta manhã você e eu estamos aqui para aprender. Jesus nem é o problema e nem é a causa. Eu vou me afastar do problema, mas de Jesus não. Quem adora o nome dele? Quem pode adorar o nome dele nessa manhã? Jesus está me ensinando e me ensinando. Qual é o problema? Pronto, vou me apegar mais ainda a Jesus e ele vai me ajudar e eu vou vencer esse problema. Quem me entendeu? A reação de Jó é um grande exemplo para mim, Qualquer situação, a partir de hoje, eu vou adorar Deus. Para nós concluirmos, imagine, eu não sei a luta, mas imagine você, toda hora que você for olhar para a luta, lembra essa história de Jó? Glória a Deus. Toda hora que você for olhar para a luta, lembra a história de Jó? Você vai encontrar força para permanecer fiel, diga fiel a Deus, no tempo responde. Chegou a adversidade na vida de Jó, mas Jó fiel a Deus, agora sabia que tinha que esperar. Não sei quando é que vai ser, mas ele vai fazer alguma coisa por mim. O texto que você leu comigo, Jó chegou numa situação tão difícil que depois disso aqui, como se Satanás não tivesse satisfeito, ele foi mais uma vez diante de Deus. Aí Deus disse: tu vem, Satanás, mais uma vez. E ele disse o quê? E rodear a terra e passear por ela. Aí Deus disse: tu viu meu Senhor Jó? Homem ídolo, homem reto, temente a mim, quer se desviar do mal, mesmo tu tendo incitado contra ele sem causa. Sabe o que Deus está dizendo? Mesmo já tendo feito essa desgraça toda na vida dele, sem causa, sem motivo nenhum, ele não deu motivo, ele continua fiado. Tu viu ele? Aí Satanás diz: filho, mas eu também tudo, mas ele tem uma saúde, um saudável daquele eu nunca vi. Deixa eu trocar agora na saúde dele, pra tu ver. Você não vai nacionar com você? Satanás fala para Deus. Aí Deus disse: toque na saúde dele, eu deixei ele vivo. Quem pode adorar Jesus? Sabe o que Deus está dizendo? Você pode tirar tudo, agora a vida dele me pertence. Quem pode adorar Jesus? Pode tirar até a saúde, mas se Jó permanecer vivo, eu ainda vou receber dele adoração, porque eu conheço Jó. E a Bíblia diz que ele fez Jó de uma chaga maligna, de uma lepra maligna. A Bíblia diz que a lepra era tão terrível que Jó se coçava com um caco de teia. Se você for estudar mais a fundo, irmão, Jó ficou sem nada de pele. Essa primeira pele, Jó não tinha mais nada em todo o seu corpo, leproso e se coçando. Sabe onde Jó foi morar? No lixo da cidade. Aí você lembra que Jó é o homem mais rico. Quem está entendendo isso? Dá para tu imaginar a cena? O homem mais rico da tua cidade. Depois tu veio morando no lixo, leproso. Mas Jó
perdi meus filhos, perdi agora minha saúde. Aí você leu comigo, irmão. Aí ele diz: mas ainda que ele me mate, fala de Deus, João. Ainda que ele me mate, nele espera aí. Glória a Deus. Aleluia. Isso é ser fiel no tempo de espera. Deus, Senhor. Está tudo difícil, mas eu vou esperar em Deus. Está tudo contrário, mesmo eu sendo fiel, mas eu vou esperar em Deus. Jó, as coisas estão se agravando. Como que dizer, deixa Deus, vai procurando o teu jeito. Aí Jó chega logo e abre a boca e já diz logo: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu não vou deixar Deus por nada. É isso que já estou dizendo. Imagina você que já é crente, uma situação dessa. Quando não é crente, a situação piora. Olha só para nós concluir. A situação piora. Porque agora tudo que era a favor de Jó virou uma adversária. A sua mulher foi a única que escapou. Com a riqueza, morreu os filhos, mas ficou a mulher. A mulher olhou para Jó naquele estado e disse o quê? Ele vai continuar fiel. Ô irmão, o senhor está dizendo que não é para confiar em minha esposa? Não, é isso. Você tem que observar se o que a sua esposa lhe confia para fazer, Deus aprova. Quem entendeu? O homem pecou e entrou o pecado no. A mulher de Jó, o que é que ele está dizendo aí a ela? O que é que ela está dizendo para ele? Mandando ele abandonar? Então ele vai continuar fiel a Deus. E outra coisa, olha só, o que é que ela diz? Abandona esse teu. Ela era crente? Ela era crente? Abandona esse teu Deus. E depois? E sabe o que ela está dizendo? Eu quero é outro. O fedorento veio, todo ferido, quando tu queria riqueza estava bom. Mas agora, abandona logo esse Deus, que eu sei que tu morre e eu fico livre. Eu ouvi um irmão, um pastor, essa semana passada, achei até engraçado. Ele falou em tom brincalhão, né? Ele disse que ele veio um pedido a Deus. Ele disse a Deus que quando ele morresse, Deus matasse também logo a esposa. Ele disse que a mulher disse: oxe, amor, desse jeito que tu me ama. Ele disse: amo. Se eu vou morrer, você quer ficar fazendo o que na terra? Achei interessante, né? Se eu vou morrer, então me mata também, porque eu não jogo de jogo. Eu não vou morrer, o que é que você quer ficar fazendo na terra? Então veja aí a mulher de Jó. Se abandona esse teu Deus e. Aí Jó olhou para ele e disse: como fala na boca, assim fala tu. Nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos mal. Aí a Bíblia diz que nem isso Jó pecou contra Deus. Quem pode dar glória para ele? Já está dizendo: pode é tudo se destruir, ainda que ele mate. Deus depende, irmão, de qualquer coisa, deixa Jesus. Olha aí para esse gente que dá o teu amor, olha para ele. Olha aí para ele. Seja o profeta, olha Senhor, olha, e da manhã eu quero me ver na igreja. Não desculpa não. Quem pode dar glória a Jesus? Fiel a Deus em tempo e espera. Jó está esperando. Quanto tempo durou, não sei. Mas Jó está esperando. Olha a situação que Jó ficou, e nós encerramos. A situação de Jó ficou tão grave, irmão. No capítulo 16 e no versículo 20, diz que os amigos de Jó zombavam. Sabe o que é uma situação crítica? Porque no momento difícil a gente espera pelo menos que o amigo para nos ajudar. Mas ele estava zombando. Sabe o que é zombar? Olha aí, irmão, o ricão aí. Olha o ricão aí, ó, cheio de ferida agora, morando no lixo. Isso aí foi pecado. Foi pecado. Aí, graças a Deus. Mas Deus não testemunho de Jó que foi sem causa. Quem entende isso? Capítulo 16, versículo 20. Os amigos de Jó zombavam dele. Capítulo 19, versículo 14. Diz que os parentes abandonaram. Estava difícil, não? Aqueles parentes que nós só temos alguma importância para ele, quando podemos ajudar ou fazer alguma coisa. Abandonaram. Se você for no capítulo 19,
estranho. Está difícil ou não? Aí quando você chega no capítulo 19, versículo de número 16, diz que até o seu criado, aquele que ele criou como filho. Criado é isso, criou como filho. Tem mais respeito por ele. Porque morreu os filhos, mas são criados para vida. Tem mais nenhum respeito. Está difícil ou não? Aí quando você chega no capítulo 19 e versículo 17, a mulher de Jó aparece de novo. Como é que diz aí? Diz que o bafo, quem sabe o que é bafo? Quem sabe o que é bafo? Você sabe, o bafo. A mulher, isso. A mulher era tão terrível que estava fedendo, apodrecendo. Ela estava apodrecendo. A mulher não suportava mais nem começaram a colocar bafo. A mulher, tá difícil não? Se você quer saber dentro da história de Jó, relata ele mesmo dizendo que escapou somente com a pele de seu dedo. Será que não fez a situação dele? Magro, os seus olhos escureceram de tanto chorar ele. Amigo Jó permaneceu fiel no tempo esperado. Se alguém apegasse muito choro, irmão, eu sei o que era que ele dizia. E ele falou, veja comigo, aí nós termina capítulo de número 19, e aí, no versículo 18, ele disse: até os rapazes me desprezam. Sabe o que é os rapazes aqui? Os jovens. João homem velho, que um dia foi de respeito na cidade, mas os jovens não tem mais respeito por ele também, me desprezam. Aí olha só a fé de Jó. Se alguém dissesse: ô Jó, tu vai abandonar Deus ou não, Jó? Uma situação tão difícil nessa. Tudo isso era como uma provocação para Jó abandonar sua fé. Sim ou não? Aí Jó, quando chega no capítulo 19, vem comigo aí, versículo de número 23, ele diz: quem me dera. Olha só, eu posso imaginar como estava a fé de Jó avivada, irmão, dentro dele. Como Jó estava tão vivo, numa situação difícil, mas aquela fé viva. Deus vai mudar essa situação. Era isso que tinha dentro de Jó. Está difícil, mas qualquer hora Deus vai mudar essa situação. Isso é fé. Aí ele diz: quem me dera que as minhas palavras se escrevessem. Estava com fé ou não? Sabe o que é que Jó estava dizendo aqui? Jó não sabia que esse livro ia ser escrito. Ele não sabia. Quem escreveu esse livro, segundo a maioria dos historiadores, foi Moisés. Ele não sabia que esse livro ia ser escrito. Aí ele, na sua indignação ali, mas com muita fé, mas por ver o desprezo, por ver a humilhação, por ver sua esposa sem querer ficar perto dele, aí ele abre a boca e diz: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem dera que se gravasse um livro. E Deus lá de cima olhando e diz: vou cumprir. Quem manda a glória? E Deus lá de cima olhando e dizendo: é esse Jó o teu desejo, que se espera a tuas palavras, tu não vai nem saber, mas vai ser escrito as tuas palavras. Ele disse: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse no livro. Aí ele chega no versículo seguinte, ele diz: e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha. Sabe o que Jó está dizendo? Eu vou dizer umas coisas aqui agora. A quem estava ouvindo Jó, não sei quem estava como público nessa hora, mas seus amigos estavam. Só vou dizer uma coisa aqui a vocês agora. Eu queria mesmo era que as minhas palavras fossem escritas. O que eu vou dizer agora é isso aqui: com pena de ferro e com chumbo fosse gravado numa pedra. Sabe o que Jó está dizendo? Para os que vão vir depois de mim poder ler. Glória a Deus. E vai as palavras de Jó. Aí ele prossegue e diz: porque, versículo número 25, porque eu sei que o meu Redentor vive. O que é, Jó? Tu queria que escrevesse isso, que todo mundo fica sabendo que o meu Redentor vive, que aquele que eu estou procurando e permanecendo, ser fiel a ele no tempo de espera. Eu queria que
E depois de consumida a minha pele, aí ele diz: ainda em minha carne verei a Deus. Fique de pé, adorando a Jesus. Ainda em minha pele verei a Deus. Você quer Jesus venha? Aleluia. Você quer entregar na frente de Jesus venha? Irmão, eu falei, vou me reconciliar agora. Tem aí que vai apenas ser fiel no tempo que espera. Vale a pena. A tua vida não está pior do que a de Jó, viu? É por isso que alguns que me conhecem ouviram comigo servindo a Deus, quando eu vejo um professor do Caspeiro. Vai parar de servir a Deus só para isso aí?